Irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas, é Deus. Abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor, o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo, que abranda o sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração. Sustém a real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração. Sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Que me sustém a Jesus é o sumo sacerdote de nossas confissões.
aquele que intercede por nós. É aquele que pode falar em nosso lugar. Este é o sumo sacerdote, aquele que fala por nós, aquele que intercede por nós. Porém, sendo ele justo, porque, na verdade, o próprio Pilatos, homem pecaminoso, dos olhos carregados, coração, consciência, espírito carregado de pecado, o próprio Pilatos olhou para a multidão e disse: eu não posso condená-lo, eu não posso mandar vocês matá-lo, porque não vejo pecado, não encontro crime neste justo. E então o próprio Pilatos disse: ele é justo. A lei disse que teria que ser um justo, sem pecado, sem mancha, para morrer pela humanidade e lhe dar esperança de salvação. Então nós encontramos que Jesus, ele foi este homem justo, que morreu pelos injustos. Foi o santo que morreu pelos profanos. Foi o puro que morreu pelos impuros. E este é o nosso sumo sacerdote, o que fala por nós, intercede por nós. Porém, sendo ele, meu caro ouvinte, justo, isto é fato, ele somente intercederá por nós com base naquilo que nós confessamos a ele. Portanto, leitura bíblica que abriu o nosso programa diz aos Hebreus 3, verso 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3, verso 1. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o intercessor, o que intercede, o que fala por nós, o que advoga as nossas causas. Mas, sendo ele justo, ele intercede por nós baseado naquilo que nós lhe confessarmos. Ele não inventará uma história, ele não inventará uma confissão, ele é justo. Ele não é como aquele advogado infiel que manda as pessoas mentirem. Eles dizem: você tem que mentir, você tem que sustentar essa mentira por quantas vezes for necessária para você sobressair bem do julgamento. Não. Jesus, segundo João 2, ele é o advogado fiel. Ele não mente, nem tampouco incentiva seus clientes, poderíamos dizer, aqueles que recorrem ao seu trabalho intercessor. Ele não os incentiva a mentiras, a práticas ilícitas. Não, ele não mente e nem manda os seus mentirem. Portanto, ele advoga com base nas confissões que ele ouve dos seus filhos, seus seguidores. E a Bíblia diz: ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso que Jesus disse: pelas tuas palavras sereis justificados, e pelas suas palavras também, por elas, pelas mesmas, sereis condenado. Ou seja, você vê que tanto as minhas palavras, elas na verdade poderão nos condenar ou poderão nos salvar. Por quê? Porque o fiel advogado, ele fará intercessão com base em nossas palavras de confissão. Alguns não confessam nada, então ficam sem intercessão, ficam sem o advogado fiel que intercede com base na confissão.
quão grande é a necessidade de ter confissões necessárias, confissões corretas. Quantos vivem uma vida inteira sem fazer uma confissão? Quantos passam uma vida inteira sem admitir? Confessar é admitir. Admitir o acerto ou admitir o erro. Admitir a insatisfação ou admitir a satisfação. E é um fato, meu caro ouvinte, nós nunca iremos além da nossa confissão. É impossível irmos além das nossas confissões. Só poderemos chegar até onde as nossas confissões chegarem. E aí temos visto o mundo morrendo. Temos visto as igrejas morrendo. Temos visto aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, morrendo espiritualmente dia após dia. Por quê? Porque só chegaremos onde as nossas confissões chegarem. E às vezes ela chega apenas ali na igreja, não chega diante do trono de Deus. Às vezes aquela confissão de fé, às vezes aquela confissão de adorador, às vezes aquela confissão de um pobre pecador, ela só chega ali diante do padre, diante do pastor, diante da igreja. Mas lembre-se disso, nós não iremos além das nossas confissões. Elas precisam chegarem diante do trono de Deus, como aquelas quase 3.000 almas do dia de Pentecostes, quando o sermão de Pedro os convenceu de que eles estavam errados, que eles haviam pecado, rejeitado o Messias. Quando a mensagem de Pedro abriu os olhos deles que eles haviam feito o que era errado, então eles fizeram aquela confissão: nós queremos nos redimir, nós queremos ir além de onde temos ido. Até então temos vindo até a religião, e a religião nos levou a matar a Jesus. Como hoje a religião leva o homem a matar a Jesus uma vez mais? Como? Rejeitando a sua palavra. Rejeitar a palavra de Deus é matar a Deus. Seria crucificar a Jesus Cristo pela segunda vez. Há determinadas formas, maneiras para viver, fazendo confissão a si mesmo, que somos cristãos, que é uma verdadeira crucificação, uma verdadeira dor, um verdadeiro martírio para o Messias. Porque Jesus disse: quando seus lábios confessam algo que o teu coração não confessa, então Jesus disse que seríamos, se fizermos isso, sepulcros caiados. Bonitos, confissões bonitas por fora, porém podres por dentro. Aparentemente vivos por fora, mas mortos por dentro, porque as nossas vidas, elas só chegarão, meu amigo ouvinte, onde as nossas confissões elas puderem chegar. Isso é uma grande realidade. Se a sua confissão ela chega apenas até a igreja, confissão de cristão, ela é feita apenas na igreja, diante do seu líder, diante de sua igreja, então você chegará apenas até a igreja. Mas nós precisamos ir além da igreja. Nós precisamos de chegar ao céu. Portanto, o nosso testemunho tem que chegar ao céu. A nossa confissão, ela precisa de chegar ao céu. Eu preciso de chegar a Jesus. Então a minha confissão tem que ir além da esposa. A tua tem que ir além da esposa, além do esposo, além da igreja, além dos homens, além da religião. Muitas confissões esbarram, param ali na religião. Muitos confessaram a religião, mas a religião os levou apenas a crucificarem a Jesus, a matarem, a apedrejarem os profetas, a viverem uma vida tradicionalmente, satisfeitos com a religião, porém, a religião não os pôde levar além, não os pôde levar a viver a vida que seria necessário viver para um dia encontrar com Deus, para um dia receber, se tornar realmente participante da natureza divina. As nossas confissões, na verdade, nos levarão, se elas forem profundas, reais,
sinceras, verdadeiras, elas então nos levarão àquele que é profundo, real, verdadeiro. Se a nossa confissão for inspirada, motivada, ocasionada por Deus, ela nos levará até Deus. Mas se ela, na verdade, meu amigo ouvinte, não passa de uma tradição religiosa, é até ali que nós iremos. Mas eu digo para o senhor e a senhora, para você que me ouve neste momento, precisamos ir além da religião. Precisamos ir além daquilo que os nossos olhos natural podem ver. Por quê? Porque não iremos além de nossa confissão. Quando a minha confissão, ela é negativa, ela na verdade não reflete aquilo que precisaria refletir. Na verdade, aquilo só irá diminuir a nossa experiência com Deus. Aquilo somente irá diminuir a nossa capacidade de ir além das quatro paredes de uma igreja, além das quatro paredes de uma casa. Ora, meu amigo ouvinte, as nossas confissões não podem ser apenas de lábios, mas de coração, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E quando a boca fala algo e o coração fala diferente, ali está o hipócrita. Não importa quão religioso, não importa quão religiosa, ali está o sepulcro caiado. Não importa quão adornado esteja esse sepulcro, esta fachada, esta aparência de um homem, de uma mulher religiosa. Temos que confessar, sim, com os lábios, mas a realidade do interior, a realidade do coração, porque a confissão, na verdade, ela poderá te aprisionar. Se for falsa, se for apenas uma fachada, se for apenas dos lábios e aquilo que os lábios estiverem falando não for vindo do coração, mas vindo, quem sabe, de um pretexto, uma segunda intenção, ou mesmo de uma manipulação religiosa. Não. Quantos estão fazendo confissões erradas? E aonde estas confissões levarão a estes? Quantos estão confessando que Deus é três? É Pai, é Filho e é Espírito Santo, como três pessoas separadas, distintas, como três personalidades diferentes. Onde esta confissão levará estas pessoas? Senão a Roma, ao concílio de Niceia, ao paganismo. Quando na verdade os judeus, quando na verdade os crentes da Bíblia sempre creram apenas em um Deus, que foi Pai, que foi Filho e que foi Espírito, como eu sou um homem e sou Pai, e sou Filho e também sou Espírito. Confissões erradas, levando as pessoas, na verdade, a prisões. Mas uma confissão correta, verdadeira, vinda de Deus, como Pedro confessou em São Mateus capítulo 16. Aquilo move Deus, aquilo traz o céu, aquilo traz certeza de salvação. Se lembram de Mateus 16? Quando Jesus queria ouvir uma confissão dos lábios de sua igreja, ele queria saber como eles estavam crendo nele, vendo ele, vivendo ele. Então Jesus perguntou: que confessa os homens acerca do Filho do Homem? Que dizem eles ser o Filho do Homem? Qual é a confissão deles? Então os discípulos disseram: a confissão deles é um tanto confusa. Uns confessam que tu és Jeremias, outros Elias, outros João que ressuscitou, outros um dos profetas. Cada um confessa algo diferente que o outro. E Jesus disse: e vocês que são o meu povo, minha igreja, vocês que têm andado comigo todos os dias, que vocês têm confessado, como vocês têm olhado para mim, como vocês têm vivido comigo. Pedro, se levantando entre os demais apóstolos, ele então fez aquela grande confissão de fé. Pela primeira vez agora na Bíblia, um homem estava fazendo no Novo Testamento uma confissão real acerca da pessoa de Jesus. Pedro, olhando, fitando-lhe os olhos, Pedro disse: tu és o Cristo,
Ora, meu amigo, esta expressão é muito forte. O Cristo, tu és o Cristo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Pedro estava dizendo, tu és Isaías 7,6, aquele menino que Isaías profetizou, que nasceria de uma virgem. Tu és aquele que Isaías profetizou, que viria e teria um nome de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e Pai da eternidade. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, ora, Pedro estava confessando que Jesus era aquele que Moisés disse em Deuteronômio 18, que um profeta seria levantado na terra, muito semelhante a Moisés, porém teria mais glória do que Moisés, porque por Moisés veio a lei da condenação, a lei do olho por olho, dente por dente, lá no Monte Sinai. Mas por ele, o profeta, semelhante a Moisés, viria a lei da graça, lá no outro monte, no Monte Calvário. A confissão de Pedro foi tão verdadeira, tão profunda, tão real, foi além dos lábios, foi além do coração, foi além da carne e do sangue. Aquilo sensibilizou, moveu as entranhas do próprio Jesus, que Jesus disse, Simão Pedro, filho de Barjonas, tu não fostes revelado por carne nem sangue. Não é comum ouvir-se uma confissão destas. Jesus disse, não fostes carne nem sangue que revelaste, porém, o meu Pai que está no céu foi que ocasionou este momento. O meu Pai que está no céu foi que te levou a fazer esta confissão. O meu Pai que está no céu foi que ungiu os teus olhos para que pudesses ver a revelação deste dia, que Emanuel está na terra, que Deus está com vocês, que vocês não estão caminhando sozinhos por esta jornada. Que confissão forte, que confissão poderosa, que confissão real, tão profunda. Que confissão que combinou com a palavra de Deus, combinou tanto com a Bíblia, combinou tanto com a vontade do Pai, que Jesus disse, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, esta confissão que você fez, esta revelação que você teve, esta visão que você está tendo agora, sobre esta confissão, acerca de quem eu sou, do que eu vim fazer, esta confissão, sobre ela vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Uma confissão que livrou Pedro, uma confissão que livrou a igreja primitiva das prisões espirituais, não literais, literalmente foram presos, açoitados, perseguidos, porém a confissão de Pedro e dos demais apóstolos ali naquele dia levou a igreja primitiva a ser livre, liberta da tradição, ser liberta da religião, ser libertos de seguirem outro homem, de olharem para outro lugar. A confissão de Pedro levou a igreja primitiva a colocar os seus olhos somente em Jesus. Qualquer pregação, qualquer confissão que levar o povo a tirar os olhos de Jesus está chocando com a Bíblia. Nossas confissões precisam nos levar até Jesus, porque nós nunca iremos além de nossas confissões. Precisam ser inspiradas por Deus, como a confissão de Davi foi inspirada por Deus no Salmo 51, quando ele confessou o seu pecado, quando ele se arrependeu, quando ele chorou, quando ele pôs a sua boca no pó, e então a esperança raiou e brilhou para ele. A confissão de Davi levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. O mundo está morrendo, as igrejas estão morrendo, as famílias estão morrendo, porque as suas confissões têm sido superficial, têm sido em torno de um homem, tem sido em torno de uma igreja, tem sido em torno de um preceito, de um credo, de um dogma, de uma ideologia, mas não em torno dos princípios sagrados da Bíblia de Deus. Ó, meu amigo ouvinte, é necessário que voltemos à palavra
que confessamos a palavra com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa alma. Muitos falam muitas vezes, porém, apenas da boca para fora. Confessam a Jesus apenas dos lábios para fora. O coração está manchado pela ira, manchado pelo ódio, manchado pelo pecado. Muitos dizem que Jesus tem o primeiro lugar, preeminência em sua vida, mas não é verdade. O homem está lá, a religião está lá, suas próprias intenções estão lá em primeiro lugar. Quantas falhas dentro disso! Quando você confessa errado, lhe falta fé, revelação, para ver o que verdadeiramente a palavra está lhe dizendo. A palavra está lhe admoestando, a palavra está querendo lhe ensinar. Confissões erradas, levando o povo a um nível baixo de fé, baixo de revelação, baixo de amor, baixo de uma verdadeira vida cristã. Meu caro ouvinte, como aumenta a dúvida na Bíblia Sagrada, como aumenta a dúvida quando Deus envia os seus verdadeiros profetas. Confissões erradas, confessamos um seminário, confessamos a placa de uma igreja, confessamos uma instituição, confessamos um doutorado em divindade, mas quando falhamos em confessar as infalíveis realidades do Deus vivo, então há uma queda no nível de fé, há uma queda no nosso nível de revelação. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Nós não podemos ter dúvida. Nós não podemos estar enlaçados com as palavras da falsa, da errônea confissão em nossos lábios. Jesus disse, pela tua confissão, pelas tuas palavras, sereis justificado, por elas sereis também condenado. Quantos estão enlaçados com as palavras de sua própria boca, com as confissões de sua própria boca? Quantos têm sido levados a cativo com as palavras dos seus próprios lábios? Como diz Provérbios capítulo 6, versículo 2. Meu amigo ouvinte, é tempo de olharmos para Deus e dizermos, Senhor, permita a minha confissão ser verdadeira. Quantos confessam a Jesus como seu Salvador? Amanhã não estão mais na igreja, amanhã não estão mais servindo ao Senhor. Teria sido verdadeira aquela confissão ou somente uma emoção? Ou somente uma confissão para amenizar um tempo de sofrimento naquela vida? Quantas confissões superficiais! Meu caro ouvinte, temos que nos recusarmos agora mesmo, neste momento, de ter qualquer coisa a ver com a confissão errada, com a confissão superficial, com a confissão apenas baseadas em emoções, mas tem que ser baseado em conscientização, em arrependimento, em lágrimas, assim como foi na Bíblia Sagrada. Quando a confissão é verdadeira, pode vir a morte, lá está aquele crente. Pode vir as enfermidades, lá está ele crendo em sua cura. Pode vir as tentações, lá está ele se fortalecendo pelo Evangelho, porque tem uma confissão verdadeira, uma experiência verdadeira. Então ele chegará em um patamar mais alto, chegará em uma profundidade maior com Deus, terá uma experiência mais sóbria, mais verdadeira. O mundo está morrendo porque não são verdadeiras as confissões. E Jesus é o sumo sacerdote das nossas confissões. Por isso, meu caro ouvinte, você que está enfermo agora, confesse com os teus lábios que Jesus é o teu curador. Confesse com os teus lábios, mas certifique que o teu coração esteja falando a mesma coisa, que Jesus é o teu Salvador, porque não adiantará nada você apenas repetir como um papagaio, Jesus é o meu curador, mas não tens uma experiência, não tens uma confissão real no coração. Quando o teu coração confessar, quando ele falar mais alto que Jesus é o teu curador, então confesse com os teus lábios, porque assim será.
quando o teu coração, tua alma, tua consciência confessar: Jesus é o meu Salvador, então confesse com os teus lábios, diante dos homens, diante do Pai, que Jesus é o teu Salvador. Então aquilo funcionará e levará um dia destes o Filho confessar a tua salvação, aceitação, experiência diante do Pai. Não queres tu agora, neste momento, meu caro, precioso ouvinte, confessar a Jesus Cristo como o teu curador, como o teu Salvador? A Bíblia diz: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Eu estou sarado. Meu coração diz, meus lábios dizem: eu sou salvo. Meu coração diz, meus lábios dizem. E Jesus vai intercedendo pelas minhas confissões. Jesus vai falando em meu lugar, com base no testemunho que eu estou lhe dando, com base no meu relatório de atitudes, no meu relatório de palavras que estão combinando com o meu comportamento. Jesus, o sumo sacerdote de nossas confissões, o sumo sacerdote, aquele que fala por nós, intercede por nós. Porém, lembre-se disso, em sua justiça, ele só intercederá por nós com base naquilo que nós confessamos com nossas vidas e com nossas palavras. Crês tu que Deus é apenas um? Tiago disse: o diabo confessa isso, porém não tem coração para amar isto, abraçar isto, aceitar isto. Por isso ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Crês tu que há apenas um Deus? Amém, também creio nisso, mas abraço isto, aceito isto, ando atrás disso, me faço um com isto. Esta é a minha confissão. E toda a verdade da Escritura que nós confessarmos, meu amigo ouvinte, aquilo nos levará para mais próximos de Deus. Todo o sacrifício de Cristo tem que ser confessado. Todas as promessas de Cristo precisam ser confessadas no coração, nos lábios. Deixe os teus lábios testificarem da confissão da tua alma, da fé da tua alma. Muitos dizem: eu creio nesta mensagem da última hora, eu creio na mensagem de Elias, eu creio na mensagem que Deus tem enviado, porém não confessam. Não é tempo, meu caro ouvinte, de você levantar as tuas mãos e dizer: não mais o mundo, não mais uma denominação, mas quero confessar diante de tudo e todos que eu creio nessa palavra, que ela me move, que ela me toca, que ela me ajuda. Venha fazer, meu caro ouvinte, justiça a Hebreus capítulo 3. Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, venha edificar sobre isso uma confissão verdadeira, a qual Jesus pode tomar e usar em nosso favor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus te cure, em nome de Jesus Cristo. Que Deus desperte teu coração, tua alma, para vir arrepender dos teus pecados e ser batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, como uma confissão de que você tem recebido, tem captado a mensagem, tem sido tocado pela pregação da palavra. Deus te ajude, Deus te cure, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.